Seja bem-vindo! Olá. Ah, nossa palestrante, tudo bem, professora? Bom, desculpa, tô com o nome. Não, fica tranquilo. Professora Melanie está aí conosco hoje, né, e veio dar um recado para nós aí. Isso. Tudo bom? Tudo Boa noite. ótimo, professor. Deixa eu só acertar aqui a câmera, né? Uhum. Então, a professora Melanie veio hoje conversar conosco sobre a geolocalização e as novas tecnologias da RIR que facilitam o acesso a ela. Então, professora, eu vou aguardando aí enquanto a senhora se prepara e vou deixar à disposição para que a senhora quiser fazer se apresentar aí para o pessoal. Certo. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ver bem? Sim, estamos vendo bem. Ah, ótimo, obrigada. Boa noite, eu queria agradecer primeiro o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu queria falar um pouco de uma paixão que eu tenho, né? Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Melanie, podem me chamar de Mel, que é Desculpa, mais fácil. desculpa. Normal. Podem me chamar de Mel, sem problemas. Eu sou geógrafa, formada pela Universidade de São Paulo, e já atuo nesse meio aqui já vai fazer 9 anos, né? Então, trabalhando diretamente com geolocalização e com os mapas propriamente ditos, né? Então, quando eu comecei na empresa, eu comecei trabalhando mais na coleta de dados, no processo de atualização de mapas, e hoje em dia já trabalho mais no envolvimento da comunidade e de trazer, né, a empresa e as pessoas para mais próximo dessas tecnologias de geolocalização. Então, professora, eu vou deixar então agora com a senhora para apresentar a sua palestra. Desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade de participar conosco aí. Então, um bom evento para nós aí, estaremos na escuta e na assistência. Tá ótimo, muito obrigada. Deixa eu compartilhar. Já podem ver? Sim, já estamos vendo. Tá, legal, obrigada. Bom, então, como eu estava falando, eu queria ir instigando vocês, né? Porque as pessoas ficam falando, mas o que é geolocalização? Mas o que isso tem a ver, né? De onde surgiu esse tema? Mas pensando em todas essas aplicações, né? Acredito que a maioria de nós já deve ter utilizado pelo menos uma delas. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que todas elas usam mapas, tá? Então, no final das contas, os mapas eles estão por trás de tudo. E aí eu queria comentar, falar que eu ia falar um pouco de mim mesma, porque antigamente, não sei exatamente as idades de cada um de vocês, mas não sei quantos tiveram esse contato, mas quando a gente ia sair para algum lugar, a gente tinha que buscar o endereço, ou no mapa como esse da imagem, né, de papel grande, ou num livrinho. E aí você procurava o nome da rua que você queria ir e ia buscar em que página do livro ele estava para ver e você mesmo ir conectando as ruas e como chegar naquele caminho e chegar ali onde você pretendia. Isso você tinha que olhar antes para poder sair dirigindo, né? Então, na hora que você entrava no carro, se você não tivesse ninguém do seu lado, ia ter que ficar parando toda hora e buscando de novo como que era o seu caminho. E aí, pensando nisso, né, e pensando em como vai ser o futuro, é uma realidade totalmente diferente já do que a gente vive agora, né, já é uma realidade muito diferente. E aí, o que se está projetando para o futuro também
é ainda mais diferente. Então, acredita-se que vamos chegar a um número total de 10 bilhões de pessoas. Pensar que as cidades, né, elas serão ainda mais gigantes do que elas são. E tudo isso vai envolver novos conceitos, né, como os conceitos de coisas autônomas, objetos e carros, inclusive, e também os novos conceitos de mobilidade e do que é ou do que pode ser um sensor. Né? Então, tudo isso vai estar muito presente na nossa vida nesse futuro que muitas vezes parece que está muito distante e que, no fundo, não, a gente vai ver o quão próximo já estamos de tudo isso. Então, vou começar falando um pouquinho só da HERE Technologies, que é a empresa que eu trabalho, e o que ela tem a ver com tudo isso, né? Porque em 1985, quando ela foi fundada como Navtec, ela foi a primeira empresa a criar a rota, né? Criar o caminho que as pessoas tinham que fazer nos seus próprios livrinhos de papel. E aí você ia num stand, assim, mais ou menos como esse, que te imprimia o caminho, né? Exatamente como você faria, onde teria que virar à direita, onde teria que virar à esquerda, o caminho completo todo em papel para você poder levar com você no carro. E, ou seja, a empresa ela foi uma das primeiras a trazer a geolocalização, né? A disseminar de uma forma para as pessoas terem mais acesso. Né? Então, uma forma mais acessível. E aí, em 94, foi o primeiro mapa de bordo, né, que veio embarcado mesmo dentro de um veículo. Isso ainda também dessa empresa que era chamada de Navtec. Em 2004 já surgiu o primeiro mapa para telefone. E aí é que entra a Nokia. Então foi nesse período, depois de 2004, né, que a Nokia comprou a Navtec para ter também esse acesso aos mapas, a produção de mapas e colocar nos seus celulares. Só que aí, com essa ideia de colocar em vários celulares, a Nokia resolveu criar uma nova marca, que é a chamada HERE. Bom, a evolução dessas tecnologias foram se dando, né, principalmente na produção de mapas, na coleta de dados, né, na construção e na maior precisão desses dados. Então, foi aí que a gente também, com o nosso veículo chamado TrueCar, é o nosso veículo de coletas de dados. Né? Eles estão rodando por aí, sempre estão rodando aqui pelas cidades, pelo país todo, né? E, na verdade, a gente vai ver que é pelo mundo todo. Bom, em 2011, a gente teve a nossa primeira nuvem de localização, né? Pensando nessa ideia de acesso e de criar, né, uma plataforma de localização. E em 2015, a Nokia resolveu vender a HERE e nós tivemos novos 3 investidores, né, composto por um consórcio montado pela Audi, a BMW e a Mercedes. Então, eles são os nossos acionistas até hoje e foram abrindo espaço para mais investidores, como a Intel, a Pioneer, a Bosch, a Continental. E os últimos, né, que entraram aí na nossa rede de investidores são a NTT e a Mitsubishi. Além deles, nós temos vários parceiros, né, para vocês terem uma ideia do quanto esse lance dos mapas é importante e cada vez mais importante, né, da geolocalização, é cada vez mais importante até hoje. Vocês podem ver aqui alguns dos nossos grandes parceiros aqui para o continente americano. Por que eu estou falando do continente americano? Né? Eu trouxe aqui alguns números da HERE para vocês terem uma ideia. Nós temos 200 países mapeados, né? Mais de 9 mil empregados. Como vocês viram, são mais de 30 anos já de experiência,
nessa questão, né? E a gente tem escritórios pelo mundo inteiro. Como eu falei, são mais de 400 carros como aquele, coletando dados, que vão gerando 700 mil pontos de informação 3D por segundo, né, cada carro. Então, a nossa cobertura de mapas de alta definição já está em mais de 600 mil quilômetros. Tá? Aqui para mostrar, para vocês terem uma ideia, já na nossa operação para a América Latina, a gente tem mais de 400 pessoas trabalhando, né, desde o México até o Chile e Argentina. Então, nós estamos em mais de 10 escritórios e nos 6 países. E como é que a gente faz a nossa ingestão de dados, né? Como é que a gente trabalha os nossos mapas, como é que a gente atualiza a nossa base? Através da coleta de dados, através das informações que são passadas por sensores, e aí voltando aquela informação anterior, né? Que tudo pode ser um sensor. Os sensores mais básicos que nós temos hoje em dia são os celulares das pessoas. Como vocês devem estar vendo, as pessoas estão utilizando, as empresas e os governos estão utilizando os celulares das pessoas só para saber se elas têm saído de casa nesse momento de Covid. E o que a gente consegue utilizar desse tipo de informação é se a pessoa o veículo está num movimento, está numa mão de direção oposta ao que a gente tem na nossa base, é um tipo de informação que serve para a gente atualizar essa informação. Tá? A gente também tem o nosso programa de mapeamento colaborativo, então as pessoas também podem contribuir com o seu conhecimento, né, trazendo seu conhecimento local para a nossa base de dados. A gente trabalha sempre também em parcerias com fontes oficiais, né, e com parceiros locais também. Então, pensar que todos que estão nos ouvindo aqui podem ser nossos potenciais parceiros ou colaboradores através do mapeamento colaborativo. Então, voltando ao que a gente estava falando, essa questão da geolocalização, né? Desde as megacidades, passando pela inteligência artificial, toda a questão da sustentabilidade, a população como um todo, né? Esse grande boom de população que a gente ainda vai ter, né? Toda a robótica, as análises de dados, computação quântica, tudo isso tem em comum a localização, né? De certa forma, tudo isso está localizado ou vai utilizar ou vai precisar da localização de alguma maneira. E aí, hoje em dia, saindo lá do caderninho, do livrinho de guia de ruas, passando para a nossa realidade, né, os nossos sensores, os nossos aparelhos celulares, smartphones, que a gente anda sempre com eles podem trazer várias informações para a gente. Então, a primeira, como eu falei, né, é a questão da localização. Então, é você saber onde você está, mas não basta você saber onde você está e ser um ponto, né? Você precisa ter um mapa como uma referência para saber exatamente onde você está. E aí sim pensar para onde você quer ir, né? E também na maneira como você quer ir ou quem vai te levar até onde você pretende ir. E aí que entram essas novas tecnologias, que já não são tão novas assim, mas que são as APIs, né? São a forma de conectar com toda a estrutura que a empresa foi criando ao longo desses anos todos, né? Então, o que a gente costuma dizer que a nossa base de dados é como se fosse um índice da realidade, porque a gente tem os nossos mapas, mas os nossos mapas, eles envolvem uma questão de pontos de interesse, mapas internos, eles vão estar possibilitando o roteamento, saber as informações de trânsito. E tudo isso a gente transformou em APIs para que as pessoas tenham acesso e elas consigam usar nas suas soluções ou nas suas necessidades, né? Então, elas estão de forma muito fácil, né, mostrar aqui para vocês como é que elas vão estar estruturadas.
esse é o nosso site, para quem quiser conhecer, já ir tendo um pouco mais de contato com as nossas tecnologias, com as nossas APIs, basta entrar nesse site. E é assim mesmo, tá? HER, não tem o E aqui no final, .is.latam. E aí vocês vão ver que o mais legal dessas tecnologias e do que eu estou trazendo aqui para vocês é que o plano de entrada, ele é gratuito. Tá? E, mas o plano de entrada é gratuito, assim que eu começar a utilizar, vou ter que pagar e vai ficar caro. Não, calma. Vai demorar muito para você ter que pagar, pensando em quem está começando, em quem está estudando, quem está aprendendo. Principalmente quem só está estudando e aprendendo não vai ter que pagar nada, tá? Por quê? Porque a quantidade de transações, a quantidade de acessos que a gente tem por mês é de 250 mil, ou que você tenha 5 mil usuários ativos usando a sua solução, ou que você tenha 250, por exemplo, 250 veículos onde sua solução vai estar instalada. Tá? Então, realmente para mostrar que é de graça, né, esse uso, esse acesso, ele é gratuito, e que você pode ver que na hora que você entrar nesse site e se cadastrar, você não vai precisar nem colocar um cartão de crédito. Né? Então, a gente não vai também cobrar nada de surpresa sem você estar sabendo do nada, tá? Bom, a arquitetura que a gente tem para essas APIs, para essas soluções, elas são as mais básicas, as mais conhecidas no mercado, né? Então, você pode usar tanto em Java, como em REST e, claro, para desenvolver soluções Android e iOS, né? Então, voltando àquelas questões, onde é que eu estou? A gente tem a nossa API de posicionamento, tá? Para responder exatamente onde eu estou, para saber o que tem ao redor, eu tenho as nossas APIs de mapas. Pensando para onde eu vou, e aí pensando em pontos de interesse, né? Nesse caso do exemplo, um museu, a gente tem as nossas APIs de places, de lugares, e pensando em quais motoristas estão ao meu redor, né? Quem vai me levar, a gente tem essa API de Isoline Routing. Ou seja, é uma arquitetura totalmente modular. Então, para você usar essas tecnologias, você vai acabar conectando algumas das APIs. Né? Eu trouxe aqui um videozinho bem rápido, bem simples de exemplo, que vai mostrando aqui, ó, algumas das APIs que você pode precisar e como elas vão ser construídas numa solução. Tá? Então, basta conectar aqui com a nossa base e aí ir colocando o código para ir conectando cada uma das soluções que você vai precisar. Então, por exemplo, essa é a API de Geocoder, né? É a mais básica, é você procurar por um endereço e ele vai te dar um retorno de uma coordenada, ou o contrário, né? O reverse Geocoder, que é procurar por uma coordenada e ele te dá um endereço. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a nossa base de dados ela tem cada um dos endereços de porta, né, das vias, então ela é a mais precisa possível. Aqui, para mostrar, dar um exemplo, né, do que seria a de isolinha, por exemplo, para calcular qual é o motorista que está mais próximo de você. Ele também pode utilizar informações de trânsito para saber que não basta ele estar mais próximo, né? Esses dois aqui eles estariam na mesma distância, mas esse aqui teria que dar uma volta muito maior, ou pode ser que esse daqui esteja numa área que tenha muito mais trânsito. Tudo isso, as APIs já estão prontas para fazer o cálculo para você. Nesse outro site, aqui vocês podem ver, tem alguns exemplos, tá? Já tem vários exemplos das nossas APIs, de como elas funcionam, elas são bem fáceis de usar. Tem toda a documentação de apoio no nosso site também, e a gente tem toda uma equipe de suporte. Então, eu trouxe aqui para vocês terem alguma ideia, né, do que a gente tem de material. A gente tem, além de toda a documentação, dos exemplos, a gente tem o nosso blog com vários posts de acesso. A gente tem vários canais, inclusive o Slack, o Stack, no Twitter. A gente tem várias páginas de apoio
e onde estão as nossas comunidades, né, de desenvolvedores. Para vocês terem uma ideia de como que são cada um desses sites. E era isso. Queria deixar um pouco mais de tempo para perguntas e reforçando aqui o site de acesso, o site para as pessoas conhecerem as nossas tecnologias, conhecerem, terem acesso aos nossos mapas dessa nova maneira de usá-los, que está aí disponível para todo mundo, gratuito e bem fácil. Tem também o meu contato para quem precisar, quem quiser conversar comigo, é só me mandar um e-mail. Muito obrigada. Olá. Olá, professora, desculpe aqui, eu Oi. estava... Vamos ver aqui o que nós temos aqui no nosso YouTube ali do pessoal ali. Tem um... Deixa eu ver uma coisa, como é que tá? O Felipe fez um comentário que ele trocou para rir no início do mês aí, viu? Só, olha só. Ai, que bom. Né, então, nós temos ali o Zé Carlos gostou muito da... A senhora teria a senhora teria como mostrar alguma funcionalidade? Não teria como. Só um minutinho. Deixa eu já abrir aqui. Tem alguma dúvida específica de alguma funcionalidade? Sim, é só curiosidade mesmo, né? Tá. Só para ter uma ideia do que buscar, porque a gente tem muitas soluções em várias questões, né? Como eu falei, tanto de pensar no roteamento, como em pensar na localização básica ou na busca por pontos de interesse. Tudo isso são várias das soluções que a gente tem aqui. Deixa eu só abrir aqui um dos exemplos, justamente daquele link que eu coloquei dos exemplos. Tá? Deixa eu compartilhar, né? Aqui. Enquanto isso, nós temos entrou agora o Gabriel Henrique, que é o CEO do Leva Coisas. Olá, Gabriel, tudo bom? Então, tem como ver, tem como pensar aqui exemplos básicos, né? Eu trouxe esse aqui, do routing. Sim. Esse exemplo está localizado em Berlim, que é um dos nossos grandes escritórios, né, da empresa, e aí pensando justamente como é que ele vai fazer. Então, você pode pesquisar, vai estar tudo já embutido, né, na hora que você acessar as APIs de mapas, elas vão ter tanto os nomes das ruas, como as mãos de direção, né, que são imprescindíveis para fazer esse cálculo da rota, como também já os pontos de interesse, né, pensando nesse caso, no exemplo, uma busca por um hotel. Tá? Então, fez a busca pelo hotel, ele já vai calcular para você qual é a melhor rota. E aí, a melhor rota vai ser de acordo também com a sua necessidade. Se você precisar que ela seja a rota mais rápida ou a rota mais barata, aí, se você quiser colocar, ela pode ser mais rápida em questão de distância ou pode ser mais rápida na questão do tempo, né? Pensando no trânsito também. Deixa eu já acessar aqui.
vocês terem uma ideia do site. Eu estou digitando errado, desculpa. Tem uma coisa errada com o teclado. Só um minutinho. Desculpa, gente, tive um problema com o teclado para outra língua. Então, aqui, ó, como eu queria mostrar para vocês, é a nossa página, né, o Portal Desenvolvedores. E aí tem toda a documentação. Ah, isso é legal. Tá? Por exemplo, as APIs de mapas, que era que eu estava mostrando para vocês, tá? De mapas interativos, vetores, imagem, todos eles vocês vão colocando de acordo com as suas necessidades nas suas soluções. Muito bacana. E aí o mais interessante é que ela é uma documentação bem explicada, então tem todo o passo a passo, por onde começar, toda a introdução, uma explicação de referência e como você pode ir encadeando de acordo com as suas necessidades. Tá? Então tem aqui, ó, como conectar, como ligar, e aí qual vai ser o resultado. Então essa primeira API, se começando, ele vai já te levar para o mapa base. E aí, se você quiser adicionar exatamente o que eu mostrei aqui a informação de rotas, você pode fazer a mesma coisa, né? Buscar pela rota e já ir pegando toda a documentação e adicionando. Então, é uma forma muito fácil, né, e básica de você ter contato e aí já ter todas as informações construídas, né? Então, dizer que essas APIs elas já são as informações da RIA, é uma forma só de conectar diretamente com a nossa base e tudo que a gente vem produzindo ao longo desses 30 anos vai estar disponível para você, para os seus clientes, para os usos que você quiser fazer dessas informações. Então, pensando aí numa startup que quer levar objetos ou levar pessoas ou facilitar o acesso das pessoas às coisas, nós temos todas as informações compiladas, facilitadas e com a melhor qualidade possível para os nossos e os seus clientes também. Você ia me falar de mais alguma dúvida que tinha aparecido aí, professor? Vamos ver assim, ó, tem um que tá falando, a primeira pergunta que eu tenho aqui é, professora, a geolocalização que vocês utilizam, tem algum informativo sobre locais perigosos? Sim, sim, a gente tem como um dos nossos diferenciais é justamente pensando na segurança, né, de todos os usuários, a gente fez um mapeamento baseado em conhecimentos locais, baseado em fontes oficiais também, mapeamento de áreas perigosas, com a intenção de que, na hora que você for fazer um roteamento, não seja necessário que você passe por dentro de uma área perigosa, né? Você possa simplesmente
circular ela, a não ser que você tenha interesse de ir a um ponto que esteja dentro dessa área. Eu vou usar essa imagem, esse exemplo que está na tela não se refere a isso, mas vamos supor que fosse, tá? Vamos supor que esse polígono gerado aqui fosse de uma área perigosa. A gente teria mapeado que nessa região de Berlim seria uma área perigosa. Se você quisesse vir de um ponto daqui para cá, a gente poderia fazer toda uma rota que traçasse por fora dessa área perigosa e você nunca teria que se expor ao perigo. Tá? Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem na nossa base de dados e principalmente por a gente ter tantos escritórios e tanta gente trabalhando em cima, né, diariamente, constantemente atualizando a nossa base de dados, a gente tem essa preocupação também da segurança dos nossos usuários. Outra Legal. questão que a gente tem de preocupação com segurança é que a gente cumpre já há bastante tempo a GDPR, né, ou como vai se chamar aqui no Brasil, LGDP, que é a questão de segurança e privacidade de dados. A gente não tem interesse de saber quem é o usuário que está indo de um caminho A para B. Né? A gente não quer saber quem ele é e muito menos vai compartilhar essa informação dele com ninguém. Né? O que a gente precisa saber é só se ele está andando numa rua que está com uma mão diferente de direção na nossa base de dados, a gente conseguir utilizar esse tipo de informação para atualizar a nossa base de dados e corrigir algum possível erro, alguma possível mudança recente que tenha acontecido nessa área. Legal. Temos mais perguntas. Agora o pessoal perdeu a timidez ali, professora. Opa. Olha só, o Felipe está fazendo uma pergunta agora assim. Se possui alguma espécie de timeline que salve o percurso com o horário de cada ponto, ou se vocês pretendem implementar, né? Até ele perguntou assim, que nem o Google Maps, só que melhor. Essa é a ideia, né? Tudo isso ele vai poder acessar de acordo com a nossa documentação. A gente não vai ter, como que eu posso dizer, para o usuário final ficar controlando, né, de uma outra pessoa. Isso aí ele teria que desenvolver de acordo com a documentação e aí desenvolver sua própria aplicação. O que a gente tem aqui é nossas ferramentas para que você faça o seu desenvolvimento em cima delas. Só para deixar aberto ali, teve o Gabriel fez uma pergunta do custo do uso dessa API, né? Apesar de já terem respondido no chat ali, mas acho que é interessante a gente deixar também para o pessoal depois que vai assistir a palestra offline poder ter uma ideia. Tá. Eu vou até entrar. Peraí. Entro na frente aqui. Só um minutinho. Eu quero mostrar justamente dentro dentro da nossa página, dentro do portal de desenvolvedores, para mostrar que não foi nada que eu criei, não, né? A questão dos preços, eles estão aqui. Então, para qualquer um que se cadastrar, vai poder ver, né, como são os planos e que os preços realmente, eles são muito, muito acessíveis e muito bons, principalmente para quem está começando, tá? Então, a gente tem aqui esse pacote gratuito, que é um acesso a todas as nossas APIs com essa limitação de 250 mil transações por mês. Tá? Então, 250 mil transações por mês é muita coisa. Tá? Puxa, é muita coisa mesmo. Você pensar que para você carregar um mapa, né, carregar a imagem de um mapa, toda vez que você vai carregar a imagem de um mapa, ela aparece em vários quadradinhos, em tiles, né, que a gente chama. Então, para carregar 15 tiles, você vai usar uma transação, para ter uma ideia do quanto seriam essas 250 mil transações, né? Então, para quem está começando, para quem já tem seus primeiros clientes, já vai conseguir tá monetizando a sua ferramenta antes de ter que começar a pagar alguma coisa. Puxa, e além disso, aqui na nossa página a gente tem
esses planos, né, que são os planos de quem vai se cadastrando direto pela página e tudo mais, mas o mais interessante é dizer também que aqui no Brasil a gente tem a nossa própria equipe de vendas e a gente pode também fazer todo um contrato de acordo com as necessidades do cliente, né? E aí, pensando se ele tiver já uma necessidade maior do que essa, de 1 milhão de transações por mês, e a gente tem toda uma equipe para poder contactar, conversar, discutir de acordo com as necessidades e ainda assim debater sobre o melhor preço. Mas é bem legal, porque para quem está desenvolvendo, fazendo os testes dessa aplicação, os primeiros inícios aí, ter acesso a uma versão que, digamos assim, ele consegue fazer sem custo, é muito bom, né? Para o desenvolvedor e para quem está fazendo quem está com a sua startup aí começando, né? Sim, para quem quiser fazer um POC, tem como fazer bastante coisa assim. Tem mais alguma dúvida? Já tem Deixa eu ver mais escrito alguma aí? coisa aqui. O pessoal está agradecendo muito aí a sua disponibilidade, né? Eu quero agradecer. Parei, opa. O Pedro chegou agora com uma pergunta. Qual o diferencial versus Waze e Google Maps? Então, eu queria começar falando, né, eu já falei ao longo da palestra toda, então a gente está há mais de 30 anos produzindo mapas no mercado, né? A gente tem grandes investidores que estão por trás da gente, justamente porque confiam nas nossas tecnologias, porque confiam na nossa forma de trabalhar. Eles confiam também na nossa preocupação com o usuário final, que é tanto na questão da segurança, né, como a gente viu ali na preocupação de não passar por áreas inseguras, quanto também na precisão das informações, quanto na privacidade dos dados dos clientes, né? Então, é isso que eu posso dizer. Da parte da HERE, a gente tem esses diferenciais. Outras coisas que a gente gosta de ressaltar como diferencial também, por exemplo, é que a gente tem informações exclusivas para caminhões, né? Então, pensar tanto restrições das vias, como largura, peso, a altura. No caso aqui da cidade de São Paulo, a gente tem uma área de restrição de caminhões, o horário que eles estão restritos para passar. Então, tudo isso já vai estar embutido na nossa rota, né? E aí, na hora que o seu usuário for selecionar o tipo de veículo que ele vai utilizar, todas as nossas ferramentas já vão estar fazendo esse cálculo diretamente para ele. Então, são coisas que são bastante importantes, que a gente tem visto hoje em dia, bastantes empresas de logística optando por usar nossas soluções. Puxa, realmente, eu tem um, deixa eu ver, só confirmar o nome dele aqui, que agora me passou aqui. O Gabriel Henrique, ele disse que se era possível conversar com a senhora depois, né? Então não sei se eu posso colocar seu e-mail ali para ele poder acessar, Sim, claro. Eu até ia né? colocar aqui, ó. O meu nome, né, melanie.ribeiro@here.com. Pode me contactar também através do LinkedIn. Eu coloquei seu e-mail lá para que ele pudesse acessar ali. Mas, Ah, professor, ótimo. muito, muito legal. Assim, a gente vê muitas possibilidades e nesse evento a gente vê assim, como a gente pode fazer links com a área educacional, né, com as instituições de ensino, né, que eles poderem passar para os alunos ferramentas como essa que a senhora está apresentando aí, né, e poder também estimular a questão de empreendedorismo, mas também de trabalhar com ferramentas que estão no mercado muito fortes, né? Sim, por falar nisso, até queria comentar essa questão das parcerias e do trabalho que eu tenho desenvolvido com comunidades. A gente tem parcerias com várias universidades
A gente tem parcerias com empresas júniores, né? Uhum. Tanto no programa de mapeamento colaborativo, quanto já com os desenvolvedores, né? Então, existem várias possibilidades de contato com a gente, né? De professores, de universidade, de cursos, ou de empresas júniores também que tenham interesse em usar nossas tecnologias, ou saber um pouco mais das nossas soluções. Podem entrar em contato comigo, porque a gente já tem desenvolvido isso já há mais de 6 anos aqui no Brasil, né? Algumas parcerias com universidades também. Então, a gente leva as ferramentas, a gente leva as soluções, o suporte todo que está por trás disso, mas a gente pode também fazer palestras, a gente pode também falar um pouco de como é o nosso trabalho dentro de uma empresa multinacional, de como é, no meu caso, né, como é uma geógrafa no mercado de trabalho. Existem várias possibilidades, sim, de parcerias e contatos com essa área da educação. Legal, professor. Nós vamos conversar então sobre algumas coisas aí também aqui para a nossa faculdade, mas é importante que todos fiquem sabendo, e essa foi a ideia nossa quando nós colocamos o evento, né, de disseminar culturas, ferramentas, tecnologias, até pensando nesse período que nós estamos hoje, né, e trazendo também melhorias. Nós temos uma associação de inovação e tecnologia feita por empresas de tecnologia e profissionais aqui no município de Gravataí, que provavelmente vão entrar em contato porque eles têm muito interesse em desenvolver tecnologias aqui. Então, já vou dizendo que nós vamos ter muitas conversas aí adiante. Nós, deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta para trás aqui no nosso chat. Né? Não, eram essas aí. O pessoal, a gente quer agradecer a sua presença, o seu tempo, de estar aí conosco, de colocar essas informações todas aí. Então, foi muito bacana esse momento ainda de troca de informações. Então, assim, a nossa missão é disseminar conhecimento e partilhar o conhecimento. Né? Então, esse evento, a nossa ideia foi essa, e agradecer a professora Melanie Ribeiro, então, por estar presente hoje aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, sim, para novas conversas, para essa disseminação da cultura da tecnologia. Eu acho que é bem importante e é fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado, então, professora.